O medo é uma ameaça natural que surge como resposta diante de uma situação de ameaça real ou de algum conflito que existe. É exatamente esta parte do medo que tem nos impedido de avançar nos propósitos de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos muitas questões que Deus teve que intervir por causa do medo e usar o medo a favor daqueles que estavam sofrendo. Existe um texto que meu coração está apegado há alguns dias, que é 2 Crônicas capítulo 20, a guerra entre Josafá, os Amonitas, Moabitas e todos os outros exércitos. O texto diz que Josafá estava enfrentando uma guerra muito séria. E quando ele percebe no versículo 3 que aquela multidão estava vindo diante dele, ele teve medo. E o texto diz que Josafá temeu e resolveu buscar ao Senhor. Exatamente nesse ponto da batalha, que o coração de Josafá fica com medo, é onde Deus vai intervir. Ele ora ao Senhor e o Senhor então usa um profeta para atender a necessidade de Josafá e falar para ele que aquela peleja não era dele, mas a peleja era do Senhor. Mas é interessante que o versículo de número 16, o Senhor vai dizer para Josafá que era para ele descer no amanhã diante daquela guerra. Ou seja, Deus estava falando para ele que mesmo com medo, que mesmo encurralado diante da situação, não era para ele ficar em casa, era para ele lutar. Se Deus já estava falando que a guerra não era dele, que era do Senhor, por que Deus falou para Josafá, desce mesmo assim? Você não vai precisar lutar. Flávio Joséfo diz que nem arma eles levaram, e eles foram diante da batalha somente com louvores e cântico. Mas é interessante que se no versículo de número 3 ele está com medo, lá no versículo de número 14 em diante, ao 16, Deus vai tratar esse medo de Josafá. E o Senhor vai dizer para ele, mesmo que você esteja com medo, você precisa enfrentar os problemas. Você precisa enfrentar as guerras, porque o Senhor te dará a vitória. E quantas vezes o medo tem nos paralisado diante dos propósitos do Senhor? Você lembra dos espias? Os espias viram um gigante e ficaram com medo e disseram para Moisés, Moisés, não tem possibilidade de ganhar aquela terra, porque eles são muito grandes. E Deus normalmente gosta disso, quando nós pensamos que não tem jeito, quando nós colocamos o problema na frente dele, é aí que ele aparece. Você lembra de Pedro? Pedro foi pescar, não pegou nada. O medo, a frustração, a angústia tomou conta do coração de Pedro. Jesus então disse para ele, Pedro, vai de novo e lança a rede. Exatamente nesse ponto que o Senhor vai trabalhar. Todas as vezes que você tiver medo de enfrentar um problema, de enfrentar uma situação, Deus vai se utilizar justamente desse trauma para sarar a sua vida e para mostrar para você que Ele é maior do que os problemas, Ele é maior do que o teu medo, Ele é maior do que a porta fechada, Ele é maior do que a doença, Ele é maior do que Golias, Ele é maior do que Faraó, Ele é maior do que os inimigos, Ele é maior do que toda circunstância que você está passando. Então, se você está ouvindo esse aconselhamento pastoral, está enfrentando um período de luta muito grande, de barreira, e essa luta conseguiu retrair você, e você está encurralado diante de uma situação e não vê possibilidade nenhuma para andar, eu quero lhe dizer que nesta manhã, o Senhor Deus Todo-Poderoso pega nas tuas mãos para te colocar de pé e para mostrar para você que esse medo não é para te matar, esse medo é para te ensinar. Ele vai trabalhar na sua vida, no seu coração e na sua família. E termino com um texto dizendo que todas as vezes que o medo tentou imperar, a mão de Deus estava na frente. A Bíblia diz em Daniel 3 que os 3 jovens foram lançados dentro de uma fornalha. Quem é que não temeria ser lançado diante de uma fornalha aquecida 7 vezes? Mas aqueles jovens descansaram. Você sabe por quê? Porque por mais que o medo tomou conta do coração deles, a mão de Deus estava lá. E se a mão de Deus estiver, aonde o problema estiver, pode ficar em paz, que é a mão de Deus quem vai reinar naquele lugar. Então a mão de Deus está alcançando a tua casa aí, a mão de Deus está alcançando a tua família aí, a mão de Deus está alcançando os seus propósitos, exatamente aí onde você está. Não tema as adversidades e as dificuldades, porque o Senhor é poderoso para lhe dar vitória. Queridos, esse é o aconselhamento pastoral de hoje. E se esse aconselhamento tem abençoado a sua vida, o seu ministério, eu queria que você compartilhasse esse aconselhamento, se inscrevesse no nosso canal, curtisse e comentasse também, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é um abençoador para as outras vidas também. Que o Senhor Deus continue te abençoando e te fortalecendo. Esse é o Momento Pastoral com o evangelista Newton Luiz. Lembre-se disso, você faz parte dos planos de Deus.